O convidado de hoje é Lino Lopes, presidente da ACR da Linha Ceira. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de Erte Desportivo e é já no fim de semana que se avizinha que arranca mais uma edição do campeonato da Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Competição que irá contar, uma vez mais, com o União de Tomar. Já há registro para o calendário e nas primeiras 4 jornadas a formação treinada por Lino Freitas irá defrontar 3 equipas que subiram ao escalão maior, a primeira das quais, precisamente na ronda inaugural, e estamos a falar do Barrosense. Este será um dos assuntos em destaque neste Erte Desportivo, onde não faltará especial atenção ao hóquei em patins e nesta primeira hora à Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira. Como já pôde ouvir pela nossa promoção, temos em estúdio Lino Lopes, presidente deste emblema tomarense. Fique connosco até bem perto das 23 horas. Esta entrevista seguirá até às 22. Pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radioertes.pt, com transmissão em direto para todo o mundo por áudio e, claro, também por vídeo. Vamos então começar este Erte Desportivo com o espaço entrevista. Lino Lopes, obrigado, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado também pelo convite. Obrigado. Julgo que não será despropositado de todo se dissermos, e quem está atento àquilo que se passa no Concelho de Tomar, não será despropositado de todo se dissermos que estamos numa fase que poderá ser vital para a ACR Linha Ceira, e estamos a falar então na construção de um futuro pavilhão multiusos. Assim todos esperamos que seja mesmo um projeto que fique, que seja concretizado na realidade. E aquilo que agora importa saber é o seguinte: há de facto razões que já possam fazer deste pavilhão uma certeza, ou ainda há muito trabalho a percorrer? Ou muito caminho a percorrer, melhor dizendo? É exatamente aquilo que acabou de dizer. Portanto, uma certeza é que nós conseguimos um apoio do programa 3.2 do PRODER de 200 mil euros, portanto valor com IVA. Depois isso são umas questões, não é bem os 200 mil euros, são 166 mil, porque depois o valor do IVA não é dedutível ou não é elegível. Bem, são questões contabilísticas. No entanto, conseguimos esse apoio, candidatámos, portanto em 2013, início de 2013, esta direção a qual eu encabeço decidiu avançar com esta ideia, que não é que todas as direções anteriores não tivessem já pensado nisto. A localidade precisa disto. A terra precisava de ter efetivamente um pavilhão, uma estrutura, um complexo desportivo, uma coisa que a 10, 12 km de Tomar fizesse com que toda aquela massa humana de jovens e da qual a minha geração também fazia parte, nós nessa altura já tínhamos estas ideias e fomos sempre vendo o sonho adiado, ou seja, as coisas foram sempre passando, foram sempre para a frente. Em determinada altura, e já nesta direção, achámos que fazia sentido não estar ali só para cumprir, mais uma vez, entra-se para a direção, faz-se uns bares, faz-se umas festas, toma-se umas iniciativas, corre-se outra vez contra o dinheiro, contra as dívidas, contra aquelas coisas todas, anda-se constantemente a choramingar migalhas às câmaras municipais, às juntas de freguesia. E é necessário muita iniciativa própria e muita camaradagem nas pessoas da direção, e principalmente um sentido de missão, que é fazer parte de uma coletividade e trabalhar para toda uma comunidade. Foi isso que me moveu. Inicialmente eu fui para que a associação mais uma vez não entrasse naquele esquema de fechar portas, que é aquilo que acontece praticamente com todas as coletividades. A equipa que me elegeu como presidente, eu não fui para lá como presidente, depois fui eleito, fomos tentar pagar algumas dívidas, um valor até, digamos, na altura bastante importante, e que nós pensámos, bem, isto não vai ser fácil pagar, mas com muitas iniciativas conseguimos. Mas sabiam para aquilo que iam, na altura? Sabíamos que existiam dívidas, não tínhamos o valor concreto, achávamos que seria alguma coisa, mas efetivamente era um bocado mais do que aquilo que se calhar o mais otimista
tinha pensado. Não foi por isso que baixámos os braços. Na altura tive a oportunidade de reunir com o Presidente da Câmara da altura, tive a oportunidade de mais uma vez pedinchar, porque as coletividades somos pedinchas, eu assumo como isso, e todas as outras coletividades que me estão a ouvir sabem que é verdade. Nós não temos muitas vezes, ou quase nunca, formas de criar riqueza, portanto somos entidades sem fins lucrativos e, portanto, mesmo que tenhamos um barzito, mesmo que façamos um bailarico, mesmo que façamos uma outra coisa qualquer, o dinheiro que vem desses eventos pouco mais serve do que para pagar a água, a luz, todas aquelas outras situações. Foi com essa ideia, portanto, nós vamos para ali, vamos fazer dinheiro para tentar fazer alguma coisa. Só que começámos a pensar um pouco mais alto, começámos a perceber que não podíamos estar subsídio dependentes, não podíamos andar constantemente a pedir às câmaras, ou à Câmara, ou ao Executivo da altura, porque eu já tive a oportunidade de dizer isto. Não estou na política, já fui convidado várias vezes, nunca entrei para a política, não por isto ou por aquilo, tenho as minhas ideias, tenho os meus ideais e nunca digo desta água não beberei, portanto no futuro até poderei fazer parte de alguma situação dessas. Mas nada me move contra a política nem contra os políticos. Move-me sim contra as pessoas que por vezes poderiam e deveriam fazer mais e escondem-se sempre atrás da mesma coisa, que é nós não temos recursos, nós não podemos fazer, não. E depois custa-nos um bocado sempre olhar e ver que outras coletividades são sempre abrangidas por subsídios, são sempre abrangidas por isto, por aquilo. Não interessa perguntar porque é que foram. Eu nunca questionei ninguém a perguntar, mas porque é que a coletividade X recebeu X? Porque é que a coletividade Y recebeu? Ou porque é que o clube não sei quantos recebeu? Porque tem não sei quantos atletas, tem não sei quantos. Não me interessa rigorosamente nada. Eu sempre defendi uma coisa, e quem está e já me ouviu falar até acerca do Carnaval, eu falo sempre nisto. Eu nunca disse que o Executivo não deveria de apoiar a tomar iniciativas, ou outra empresa qualquer que fizesse o Carnaval em tomar. Só disse e repito que acho que existe um princípio mínimo de igualdade. Se somos dois, o valor que a Câmara teria para atribuir ao Carnaval divide pelos dois. Se formos 3, divide pelos 3. Se formos 10, divide pelos 10. Agora todos recebem igual. E depois cada um com aquilo que tem tenta fazer daí o melhor Carnaval ou a melhor iniciativa para aquilo que tiver. Sempre defendi isto. Em relação às coletividades, defendo da mesma maneira. Se me disser que existem coletividades que abrem a porta, fazem uma festa no ano, 2 dias, 3 dias, fazem uns jantares de aniversário, partem um bolo, têm uns torneios de chinquilho e pouco mais, e depois vêm pedir à Câmara subsídios para pagar a água, a luz, a renda, não sei o quê. Existem muitas assim, não vou estar a apontar nenhuma, mas eu sei, e não precisamos falar do Conselho de Tomar, falamos dos conselhos aqui à volta, do distrito e até do próprio país. Isso acontece. Agora, a ACR da Linha Cera já o fez, de certeza. Não estou aqui a falar dos meus antecessores, mas já o fez, de certeza. Já muitas vezes exigiu isto, exigiu aquilo e deu o devido retorno daquilo que exigiu. Nós, esta direção, que eu vou no meu 5º ano, portanto o 3º mandato, já tive com pessoas que foram transitando nesses 3 mandatos, e há outras que foram saindo e outras que foram entrando. Mas sempre nos moveu este tipo de situação, ou seja, lutar pelas coisas, e quando a Câmara não ajudar, nós vamos à luta e vamos fazer. Pronto, não estamos à espera que as coisas aconteçam, vamos nós tentar fazer. E foi isso que nos moveu a avançar para este projeto que já muita gente nos disse: somos malucos. Vocês são malucos, pá. Com a crise que está, com as situações que estão, com o sistema financeiro que está, pá, vocês avançam agora nesta altura para fazer uma obra com essa envergadura que ninguém se lembrou nunca de fazer, ou pronto, ninguém se lembrou, não, as pessoas já tinham esta ideia, mas nunca ninguém avançou e nunca ninguém conseguiu chegar a bom porto com ela. Aquilo que eu te digo hoje aqui é que a minha direção, nomeadamente 2 elementos, o José Manuel Guido, o Carlos Ferreira, eu podia estar aqui a falar nomes, mas pelo menos estas 2 pessoas que andam de pedra e cal desde o primeiro momento a acreditar que isto vai e que vai e que vai, e eu estou com eles e digo que, pá, até ser possível isto vai. Portanto, nós estamos efetivamente com muitas dificuldades, estamos com dificuldades na prossecução da obra, porque aquela história, não vale a pena estarmos aqui agora a encher o programa com isso, mas a obra já começou. A obra já começou, os alicerces já estão feitos, já vi agora a caminho aqui do estúdio, acabei de sair de lá, estavam a ser cheios os últimos, digamos, caboclos, a última parte dos caboclos, onde já vai assentar a estrutura metálica. Já tinha sido, faz hoje 8 dias, o grosso tinha sido cheio,
15, 16 caminhões de betão que lá foram portanto, enterrados a fazer aquela parte das chapatas. Depois faltava ali umas outras coisas que eu não tenho termos técnicos para isso, mas pronto, que faltava fazer, e foram cheios agora, há bocadinho, estavam lá os caminhões a descarregar aquilo, estive lá um pouco com a malta e arranquei para vir para aqui para a entrevista. E temos andado, trabalhado de noite e de dia, com reuniões, com isto, com aquilo, para que as coisas realmente vão para a frente. Há uns dias atrás estive presente no salão da igreja, no salão paroquial, onde foi apresentado as 3 maquetes para o futuro centro escolar, e fiquei durante algum tempo, até posso dizer, emocionado, porque penso que a Linha Ceira deu um passo, a ACR da Linha Ceira deu um passo, não só para a própria coletividade em si, mas para toda aquela comunidade, porque esse centro escolar estava esquecido, houve outros que passaram à frente, moveram influências, isto, em termos políticos movem-se influências, movem-se uma série de outras coisas, e portanto moveram influências, conseguiram construir os outros centros escolares, conseguiram andar para a frente. O da Linha Ceira, para aquilo que eu percebi, já estava morto e enterrado dentro de uma gaveta, nem sei se já voltaria a ver a luz. Este executivo, goste-se que não se goste, eu não estou aqui para gostar das pessoas, nada me move a favor da Presidente atual, como nada me movia contra os antecessores que lá estavam. Portanto, já que há uns dias até disseram-me que numa assembleia, que o meu nome até tinha vindo lá à baila, que eu tinha dito isto, tinha dito aquilo, não sei o quê, acerca do Presidente Carlos Carrão. Depois eu fui ler o discurso que tinha preferido no aniversário da minha coletividade. Realmente houve um equívoco muito grande, eu não disse nada daquilo das coisas que fui acusado, porque nem sempre a gente se lembra, muitas vezes a gente fala as coisas e depois nem coisa. Mas achei que aquilo não fazia parte da minha maneira de ser. Eu não estou aqui na vida associativa e na vida, digamos, comunitária, para estar a acusar ou para estar a fazer outras coisas. Acuso quando tenho que acusar, aponto o dedo quando tenho que apontar, como os outros fazem a mim, tal e qual, da mesma maneira. Lino Lopes, as pessoas agora se calhar ficaram um pouco confusas, porque a minha questão inicial era se este projeto iria então tornar-se realidade, e agora ouviram que as obras já se iniciaram. Muito bem, se calhar muitas delas pensam, então, se as obras se iniciaram, tudo aponta para que esse projeto fique concretizado. Mas há muitas dificuldades que a maior parte das pessoas desconhece. É claro, nós muitas das vezes a forma que temos de aferir o que as pessoas pensam é passarmos pelos cafés da terra. E passando pelos cafés da terra nós ouvimos algumas conversas, e outras vezes quando nós estamos até nem falam por nós estarmos ali, a nossa presença, e nem falam, mas nós entendemos e sabemos que as pessoas falam, e depois há sempre alguém que ouve a conversa e que nos pode contar a nós, não é? E portanto muitas das pessoas até acreditaram, não sei, porque nós até emitimos um comunicado que espalhámos em papel, casa a casa, para que as pessoas pudessem ler e perceberem o que é que esta associação estava a fazer, o que é que esta direção estava a fazer. Queríamos que houvesse transparência em todo o processo, como tem sido sempre, e dar a entender aquilo que era. No entanto, parece que as pessoas ou não leram efetivamente aquilo, ou muitas das coisas leem, mas depois há sempre aquele ruído de fundo na comunicação que depois atrapalha um pouco. A ACR da Linha Ceira recebe ou vai receber um subsídio de perto de 200 mil euros do PRODER. A Câmara Municipal, através de um protocolo que será assinado, penso que esta semana, através de um protocolo assinado entre o Executivo e a ACR da Linha Ceira, vai fazer com que eles nos vão apoiar, fazendo 5 tranches do valor da verba que seria posta pela coletividade, ou portanto, pelos fundos que nós tivéssemos para fazer a obra, que não chegava dos fundos comunitários. A Câmara vai fazer essas tranches, mas essas tranches são, ao contrário do que apareceu, 153 mil euros número redondos. Essas tranches são feitas durante 5 meses, uma tranche por mês, e isso é através de um protocolo estabelecido que faz com que nos próximos 25 anos, depois do pavilhão estar construído, as crianças que frequentarem o centro escolar usufruem do pavilhão para poderem ter atividade física no período diurno, portanto até cerca das 5, 6 horas, portanto durante o período das aulas, em que a ACR da Linha Ceira se compromete a deixar usar o pavilhão pelas escolas. Também, para que isso acontecesse, a ACR da Linha Ceira tinha uma propriedade horizontal cedida por 75 anos pela Câmara Municipal de Tomar, mas onde está todo o complexo desportivo e cultural da ACR da Linha Ceira, onde temos as coisas do Carnaval, onde temos o campo de futebol, onde temos até uma tenda que muitas pessoas já conhecem, até dos Linha Summer Fest, uma tenda que nós comprámos também investimos e temos lá.
toda essa coisa, tivemos que, dessas fatias todas de terreno que tínhamos, tivemos que alienar uma parte desse terreno para ceder para o centro escolar. Portanto, a ACR da Linhaceira, que há muitos anos atrás cedeu o terreno onde hoje está implantado o centro-dia da paróquia da Aceiceira, foi também, agora desta vez, ceder também terreno para que seja implantado o centro escolar da Linhaceira, criando, e como diziam o grupo de arquitetos... Se não fosse isso, o centro escolar não avançava. Pelo menos o centro escolar sempre esteve muito longe da realidade durante estes últimos tempos, e esta é capaz de ter sido a solução mais fácil. Iria continuar. Neste momento, é meu entender, as outras pessoas, cada um tem a sua opinião, é meu entender, o centro escolar vai ser construído, não gosto da palavra, mas a reboque do Salão Multiusos da Serra da Linhaceira, e o Salão Multiusos da Serra da Linhaceira vai para a frente porque nós iniciámos um projeto e o entregámos no ADIRN para conseguirmos esse apoio, mas que, dadas as dificuldades criadas, dada a falta de financiamento, há uma série de outras situações, a Câmara também decide apoiar-nos para que, digamos que uma mão lava a outra, ou seja, uma coisa está em função da outra e vice-versa. Portanto, o salão faz sentido por termos ali também o centro escolar, mas o centro escolar também faz sentido sem ter que gastar mais dinheiro da hierarquia pública, do erário público, digamos. Faz sentido não gastar mais. Porquê? Porque um centro escolar teria que ter pelo menos um outro pavilhão para as crianças terem a prática desportiva, e assim a ACR cede esse espaço. Evita-se gastos abusivos e gastos que o país tem visto esbanjar por todo lado. Portanto, acho que a ideia, e portanto, salvo qualquer uma outra situação avançada pelo arquiteto Rui Serrano, numa reunião em que eu estive presente também, dentro das muitas que tivemos para que as coisas andassem para a frente, colheu naquele momento a nossa simpatia, comprámos essa ideia naquele momento e decidimos avançar com ela, fazendo as cedências que tínhamos que fazer e querendo as contrapartidas que também queríamos para podermos avançar com isto. Essa foi uma decisão na qual os sócios da ACR Linhaceira tiveram também uma palavra? Sim. Não, aquilo não foi decidido naquela reunião. Naquela reunião surgiu a ideia. Nós marcámos uma Assembleia Geral, expusemos a ideia e só iríamos avançar com o consentimento dos sócios, como é lógico. Tudo na ACR da Linhaceira é feito com o consentimento dos sócios nas Assembleias Gerais. Alguns não aparecem, é normal, alegam os seus motivos pessoais ou profissionais, mas quem quer, aquilo é devidamente publicitado e as pessoas podem estar presentes. Eu costumo dizer que desde que estou há 5 anos na direção, foram muito poucas as vezes que tenho dedos numa mão que chegam para contar as decisões que eu, enquanto Presidente, tive que tomar para resolver uma determinada situação ou ter que levar à votação. Normalmente há sempre uma unanimidade, ou contra ou a favor, nas minhas direções. Portanto, o Presidente até ali só vota quando é para desempatar e eu não tenho sido chamado para isso. Portanto, nesse sentido, temos feito as coisas sempre com o máximo de democracia possível. E, portanto, estamos neste projeto. Queremos, e não dormimos de noite, a pensar no dia em que aquilo estiver pronto. Precisamos do apoio de todos, precisamos do apoio de toda uma localidade. As próprias pessoas da Linhaceira, não sei quantas me estarão a ouvir, não sei quem ouve a Rádio Hertz, mas as pessoas da Linhaceira que me estão a ouvir, eu gostava de que ouvissem aquilo que eu vos tenho para dizer hoje até aqui aos microfones, porque muitas das vezes na localidade não tenho a oportunidade de o fazer. Mas se falarem com o vosso vizinho do lado, se falarem com o vosso primo, com o vosso tio, com alguém, passem esta mensagem. A ACR da Linhaceira precisa de todos, desde os mais novos aos mais velhos. Nós precisamos de toda a população a ajudar. Precisamos que vão lá abaixo, onde estão as obras a decorrer, e que ajudem naquilo que for possível. Quem não pode acartar uma tábua, consegue atar um parafuso. Quem não consegue acartar um balde de massa, consegue deslocar 3 tijolos. Nós precisamos de toda a malta e queremos ver as pessoas da linha serem envolvidas naquela obra. Aquilo não é do Lino, do Guido, aquilo não é dos elementos que estão naquela direção, nem é só da ACR da Linhaceira, é de toda uma população. E quem tem filhos e quem tem netos e que um dia vai querê-los a ver bem, tem que neste momento pensar que precisa de ajudar esta direção e levar as coisas para a frente. E quando tiver a ser construído o centro escolar em breve, queremos que estas pessoas que pertencem à coletividade e que agora estão a ajudar no pavilhão vão também ajudar naquilo que for possível fazer no centro escolar. A união que é importante nestas duas obras é que vão fazer com que a Linhaceira passe a ser um polo bastante importante no concelho de Tomar.
Já o é pela população que tem, já o é pelas iniciativas que toma, já o é pela quantidade de empresários e de outras coisas que tem. Mas também tem que ser, e as pessoas têm que cada vez mais perceber que o Conselho de Tomar não é tomar só. Existe Santa Cita, existe a Linhaceira, existe a Aceiceira para apontar para aquele lado, existe Sabacheira ali para cima, existe as Olalhas, existe o Poço Redondo. Todas estas localidades aqui à volta pertencem ao Conselho de Tomar e têm grandes iniciativas e têm grandes pessoas, e têm pessoas ali, carolas, a trabalhar para aquilo. Mais uma vez eu digo, não venha a este programa nem em sítio nenhum, estou sempre a pedir à Câmara para fazer isto ou para fazer aquilo. Acho que as pessoas e mesmo as coletividades têm que pensar em ser elas a trabalhar, em ir à procura dos fundos que precisam, com iniciativas. Agora, também tenho tido, e não sei se me ias fazer essa pergunta nesse não, mas tenho tido nas conversas que vou tendo, sentido um pouco, eu não gosto da palavra inveja, mas um pouco de incómodo em outras coletividades pelo facto da Era Câmara, uma questão da praxe, exatamente. Pelo facto da ACER, da linha ser neste momento estar a ser apoiada. Mas eu penso por tudo o que disse atrás, deu para as pessoas entenderem que a ACER da linha ser não chegou junto à Câmara e disse assim: olha, a gente precisa de 150 mil euros, vocês têm aí, podem dar à gente que é para a gente esbanjar. Não fizemos isso. Tudo o que eu acabei de dizer... Mas já foi questionado pessoalmente por outros dirigentes de outros clubes? Não, pessoalmente não. Mas já ouviu então? Pessoas, já ouvi, já tive a oportunidade de ler comentários, já tive a oportunidade de outras coisas. E portanto, tive a oportunidade inclusive de fazer uma carta que pedi e mandei para os órgãos de informação, não para fazer um desmentido, porque aquilo não se tratava de um desmentido, tratava-se de uma clarificação. Ou seja, eu pretendia que as pessoas lessem aquilo e, em relação às notícias que viram, às manchetes que viram, que percebessem que a Câmara não estava a dar 200 mil euros à Linhaceira. Para já não era esse o valor. Por outro lado, a Câmara não estava a dar nada à Linhaceira. A Câmara estava a fazer um protocolo com a Linhaceira e, portanto, nós estávamos a ceder uma coisa, a Câmara estava a ceder-nos outra. Qualquer outra coletividade que o faça, eu estou aqui deste lado para apoiar. Não há registro nenhum, em lado nenhum, e posso garantir, de o Presidente Lino Lopes da ACER da Linhaceira, em 5 anos de mandato, nunca criticou uma única verba atribuída a nenhum clube e a nenhuma coletividade. E incomoda-me um bocado que as pessoas pensem em relação à ACER da Linhaceira. Fico incomodado. Porquê? As pessoas têm razão, as pessoas têm tanta razão como eu tenho quando eu peço e quando eu critico. Têm todas razão, porque é assim, nós que defendemos a nossa dama, temos todo o direito de dizer, mas eu também queria para a minha coletividade, mas eu também queria para isto, eu também queria para aquilo. E isso eu tenho o direito de fazer em relação à ACER da Linhaceira, como todas as coletividades têm. Agora, dizer aqueles são bonitos, ou são engraçados, aqueles é que devem ser apoiados e nós não, pá, nunca fiz isso em relação a nenhuma coletividade, também não gosto de faço em relação à ACER da Linhaceira. Portanto, eu não sabia se ias fazer a pergunta, mas aproveitei já para deixar isso um bocado mais do que essas conversas de café que já foram mencionadas, estamos numa atualidade onde as redes sociais ditam as suas leis. Claro. E efetivamente este assunto, e também porque o nosso Conselho, quer queiramos, quer não, tem várias associações, infelizmente se calhar a esmagadora maioria delas, para não dizer todas, passam por dificuldades, e há quem diga, e também foi um dos comentários que alinhou neste diapasão, para que um pavilhão se bem perto em Santa Cita há outro. Há alguma resposta para isto? Muito. Há uma resposta muito significativa e muito esclarecedora em relação a isso. Nós candidatámos a um pavilhão multiusos, não nos candidatámos para fazer um pavilhão gimnodesportivo. Que é o caso de Santa Cita. Que é o caso de Santa Cita. Aliás, penso, não estou com toda a certeza naquilo que vou dizer, mas penso que fosse com fundos comunitários, fosse com outra coisa, a não ser que fosse fundos pessoais de uma coletividade ou de alguém que tivesse na mesma freguesia, acho que não é autorizada a construção de 2 pavilhões gimnodesportivos. Recorrendo a dinheiros públicos ou a dinheiros do Estado, não interessa, pronto. Não é possível. De qualquer das formas, não era a nossa intenção. Quem olha para a Linhaceira percebe que a Linhaceira teve equipas do escalão sénior durante vários anos, teve equipas do escalão júnior, teve equipas do escalão juvenil, teve equipas de futsal feminino, fomos os primeiros a ter uma equipa de futsal feminino que disputou os campeonatos durante uma série de anos, equipas de futsal séniores e equipas de futsal juvenis e júniores não tivemos, juvenis e infantis. Portanto, nós temos já tivemos badminton, já tivemos ténis de mesa, já tivemos uma série de outras coisas. E temos dentro da coletividade um rancho folclórico. A ACER da Linhaceira tem um rancho folclórico, o rancho folclórico da Linhaceira.
que tem cerca de 100 e tal pessoas integrada nisso e que não tem um sítio condigno para dançar, para praticar. Uma equipa que trabalha 4, 5 meses consecutivos para desenvolver o carnaval, considerado o Carnaval de Tomar, embora o Carnaval de Tomar neste momento já tenha uma vertente, mas durante muitos anos, como não havia Carnaval em Tomar, o Carnaval da Linha Ceira era o Carnaval de Tomar, e que leva milhares de pessoas à localidade e que tem vindo de ano para ano a progredir. Temos todos os anos que trabalhar e fazer todos os anos carros novos, porque não temos um sítio, um espaço onde possamos guardar nada. Portanto, precisávamos de um salão, precisávamos de uns arrumos, de uns sítios onde pudéssemos guardar os bonecos. Quem leu na imprensa, quem viu, a Linha Ceira desenvolveu uma parceria com a Lego e estivemos presentes com os nossos FIGs, penso eu que é o nome que se dá. Estivemos presentes em Matosinhos, estivemos presentes na Praça de Touros do Campo Pequeno em Lisboa já por 2 ocasiões. Tivemos agora, penso que em Torres Novas também há pouco tempo, tivemos também aqui agora penso que no CIR, ou seja, temos tido a presença dos nossos bonecos feitas vamos chamar as nossas oficinas com umas aspas do Carnaval, e que andaram a publicitar o Carnaval da Linha Ceira e ao mesmo tempo a participar nesses eventos. E não temos sítio para guardar os bonecos. Portanto, os bonecos até vão acabar por se estragar porque não temos sítio para guardar. Andamos, ora, colocamos para um lado. Portanto, precisamos de fazer uma coisa que já se tornou com alguma importância, pelo menos nós entendemos assim, o Linha Summerfest. Começámos a fazer isso cá fora, com um palco ao ar livre. Tivemos uma boa adesão. Gostámos da iniciativa. Avançámos para mais edições, mas comprámos uma tenda usada. Na altura, o Presidente da Câmara da altura também disse que nos apoiava, nunca vimos um tostão. E, portanto, isso é uma daquelas coisas que disseram, sim senhora, pá, comprem, nós também vamos apoiar, porque já apoiámos outras coletividades com outras iniciativas e portanto, também vamos apoiar a Linha Ceira. Lá está. Eu tinha que andar agora estes anos todos a chorar porque o Presidente da altura não me deu o dinheiro para aquilo. Nós comprámos, fizemos iniciativas, pagámos, não devemos nada a ninguém. Agora, temos também o pavilhão que vai dar para tudo isso. Portanto, o pavilhão multiusos da Linha Ceira vai ter um palco enorme ao fundo para fazer todo um tipo de espetáculos, desde teatro, também temos uma secção de teatro. A Serra da Linha Ceira tem uma secção de teatro. Começou por ser uma brincadeira só para o 8 de dezembro e agora já fez representações aqui em Tomar, já teve aqui na Praça da República, numa iniciativa que eu agora não me recordo, mas sei que veio aqui atuar. Já foi participar a outras coletividades e também já levámos outras coletividades a fazer teatro dentro da nossa tenda, nomeadamente o grupo de Sensoltos, também numa parceria connosco, também nos foi lá apresentar a sua peça que estava em exibição. E todas essas atividades precisam de ter uma sede, precisam de ter. A Serra da Linha Ceira não tem sede. A casa que nos servia de sede, eu, enquanto presidente, tive de tomar a iniciativa de proibir todo o tipo de atividades lá porque estávamos sujeitos a que nos caísse telhas em cima, para não dizer a casa. O Rancho, penso que ainda lá faz alguns ensaios porque mandou cimentar um bocado do chão porque os tacos já se arrancavam todos debaixo dos pés deles e então conseguem pelo menos ensaiar ali. Portanto, como vê, não é só para a prática desportiva. Temos uma série de parte cultural que vai ser disputada dentro daquilo. Agora, serve também para a prática desportiva porque os miúdos vão lá estar durante 25 anos a praticar desporto e nós, a coletividade, vai poder também desenvolver outras coisas. Sabemos que, por exemplo, em Santa Cita, uma das equipas que disputava lá um dos campeonatos infantis, não sei se é o escalão, não sei, é infantil, mas um dos escalões mais novos, tinha 9 elementos da Linha Ceira numa equipa. Portanto, nós não temos hipótese na Linha Ceira que não temos sítio para os miúdos praticarem hóquei. Todas esse tipo de situações a Linha Ceira também precisa de ter. Então, e faz sentido se podia, que era a sua pergunta, faz sentido se há em Santa Cita? Não faz sentido. Se os miúdos quiserem continuar a jogar em Santa Cita, jogam em Santa Cita. Mas a Linha Ceira, tendo um pavilhão em que pode praticar desporto, pode praticar qualquer outro tipo de bailes, concursos, sei lá, qualquer outra coisa, pode fazer dentro daquilo. É para isso que nós estamos a desenvolver esse pavilhão. É para termos uso em múltiplas atividades. Muito bem, vamos ir para o primeiro intervalo neste ERT Desportivo. Voltamos já de seguida. E prosseguimos neste espaço entrevista, neste ERT Desportivo, hoje com o Lino Lopes, presidente da Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira. Durante a primeira parte sublinhámos então o processo e demos conta, um ponto de situação relativamente ao processo que envolve a construção do pavilhão multiusos, um processo então que todos esperamos possa ter um desfecho
desfecho que agrade não só ao clube, mas também toda a comunidade e à freguesia de Aceiceira, uma vez que, tal como o presidente Lino Lopes fez questão de sublinhar, estão em causa obras que são para não só o clube, mas fundamentalmente para a comunidade, e são obras que irão perdurar no tempo. Lino Lopes, falemos então do clube propriamente dito, da associação propriamente dita. Falemos dessa ligação para já com os sócios. Nesta altura, quantos sócios é que tem a ACR da Linha Ceira? Nós tivemos que fazer uma... Eu não gosto da palavra reciclagem, não se trata disso, mas uma atualização do ficheiro de sócios. Portanto, nós temos, como todas as coletividades, quando chegarmos ao dia 25 de dezembro deste ano, a coletividade vai fazer 40 anos. E em 40 anos muita gente nasceu, muita gente morreu, portanto a coletividade já perdeu muitos dos seus sócios e vai tendo a renovação. Também desde que iniciámos este projeto eu penso que os sócios de qualquer coletividade gostam de ver obra feita, e penso que nós temos feito obra, portanto nós não precisamos de estar a dizer fizemos isto ou fizemos aquilo, porque as pessoas olham e veem o que é que tem sido feito, e portanto também não faz sentido as direções passarem pelas coletividades também se não for para apresentar trabalho ou apresentar obra feita. E por isso temos tido pessoas, o que nos apraz, a virem ter connosco não só para se tornarem sócias, mas também com aquela insistência, olha que eu ainda não paguei as cotas deste ano, vê lá se pões isso aí que eu quero pagar. Nos tempos de crise que correm, é muito interessante para nós percebermos que existe esse lado bom também das pessoas quererem ajudar e olharem para o trabalho da direção e quererem realmente ajudar. Penso não fugir muito à realidade, mas ativos e a pagar cotas andamos na casa dos 300 sócios. Não sei se teremos mais. Um número que o deixa satisfeito? Não, nós gostávamos de ter mais, não é? Portanto, ainda para mais na Linha Ceira, onde há tanto bairrismo. Gente, exatamente, e há muita gente. Mas isso, como nós olhamos até para os clubes a nível nacional, por vezes, para se arranjar mais sócios, tem que haver umas campanhas de angariação, tem que se criar qualquer coisa. Tem sido preocupação desta direção ou das direções. Eu nunca posso falar pelos meus antecessores. Eu faço parte do movimento associativo da Linha Ceira há mais de 20 anos. Estive em várias direções, com cargos pouco relevantes. Fui vogal, fui presidente da Assembleia Geral, não estava propriamente na direção, não tomava as diretivas do que se estava a passar. Por isso, muitas vezes não tenho presente realmente. Mas desde que estou como presidente da coletividade, nós temos tido a preocupação de, em praticamente todos os eventos, se fugiu algum, se houve algum que isso não aconteceu, houve um motivo para fazermos isso, mas em todos os eventos há sempre um preço de sócio e o preço de não sócio, e o preço de criança. Portanto, temos tido sempre essa preocupação, porque o sócio da coletividade, e faz parte dos nossos estatutos, deve ser sempre beneficiado, não só porque paga cotas, mas por isso mesmo, porque é sócio. Ele é sócio porque quer participar nas atividades, mas também tem que ter algum benefício para ser sócio. E, portanto, é com esse intuito. Se me dissesse, 500 sócios era bom, era uma meta espetacular para a Serra da Linha Ceira. Uma população deve rondar 3.000, 4.000 pessoas, não tenho ideia, mais ou menos, porque muita gente não vive ali, temos montes de pessoas imigradas, e essas pessoas imigrantes que têm também acompanhado esta situação da criação da nossa sede, da sede da ACR da Linha Ceira, do pavilhão de multiusos, que também vai ser a nossa sede. Quem tem acompanhado isto a nível de fenómeno imigrante, diz-nos, vão para a frente, nós vamos arranjar grupos aqui, nós vamos aqui fazer umas festas, nós vamos angariar aqui verbas, vamos ajudar-vos a fazer isso. Inclusive, portanto, nós estamos, se não está ainda colocado na nossa página do Facebook, por estes dias há de ser colocado, nós já falámos sobre isso, eu não tenho absolutamente, mas vai estar lá uma conta que foi criada para o efeito, com um IBAN, portanto um NIB a nível internacional. Exatamente. Um número que começa por PT50, é fácil das pessoas verem, vão lá, que está lá, e portanto essas pessoas que até podem estar a assistir a esta entrevista através da internet, pelas mais variadas plataformas que temos hoje em dia em multimédia, ajudem a ACR e podem fazer esse donativo lá. Podem até nem ser sócios. Nós gostávamos muito que fossem, ou seja, quando voltarem à terra, quando vierem a Portugal, passem por lá, procurem-nos e façam-se sócios. Portanto, 30 euros por ano, sensivelmente são 20 e qualquer coisa euros que é as cotas. É uma questão de ajudarem
não só com as cotas, mas também podem efetivamente fazer um donativo, e penso que há muitas pessoas que, não estando na terra, não participando nas atividades que desenvolvemos, nos bailes, nos concertos, em tudo isso, não estando cá para contribuir dessa maneira, podem fazê-lo dando um donativo. E esse donativo vai nos servir para muita coisa. Como eu disse há pouco na entrevista, falta-nos muito dinheiro para fazermos mais coisas no pavilhão. E, portanto, não só o financiamento que nos é dado ou que nos está a ser atribuído não chega, e eu repito, não chega, nós precisamos de mais dinheiro, e esse dinheiro tem que vir das iniciativas que nós vamos ainda fazer, e tem que vir peditórios, sorteios, vendas de publicidade, tudo aquilo, e também dos donativos. Os donativos são feitos por pessoas que estão cá e por pessoas que não estão, mas não precisam de ser sócios para isso. Podem nos ajudar à mesma, e vocês podem ver quais são as formas que nós temos para ajudar, e vocês podem ajudar. No entanto, sendo sócio também é importante para nós, porque a ACR da Linhaceira é dos sócios, é para os sócios, e o pavilhão que se pretende construir é para toda a população, mas os sócios têm sempre uma palavra a dizer. Permita-me recuar até à altura em que chegou então à presidência da ACR da Linhaceira, e isto tendo em conta o número de associados de que atualmente há registro. Nessa altura, e agora comparativamente com aquilo que acontece nesta atualidade, sente que os sócios de alguma forma estavam de costas voltadas para o clube, ou não? Não. Viver numa localidade como a Linhaceira tem várias nuances. Portanto, uma das coisas é assim: nós temos uma comissão de culto da capela, que faz a festa anual da capela, que tem outro tipo de iniciativas também, e que é feita e é composta por elementos da terra. Tem um rancho folclórico que ocupa outro tipo de pessoas. Há pessoas que são comuns a todas as coisas, mas pronto, ocupam um outro tipo de pessoas. Esse rancho não portanto, é autónomo, mas faz parte da coletividade. Portanto, pertence à coletividade, e tem um vice-presidente. Portanto, eu sou presidente da direção, e depois existem 3 ou 4 vice-presidentes, um para cada modalidade, ou um para cada subsecção da coletividade. E, portanto, no caso do rancho, tem um presidente, tem uma direção que é semi-autónoma, tem um tesoureiro também, portanto, tudo isso. O Carnaval tem um vice-presidente também, tem também um tesoureiro, tem outras pessoas também para essa parte. O teatro não tem propriamente isso, mas poderá vir a ter. E o futebol também tinha futebol, digamos, a parte desportiva, portanto, tinha também um presidente ou um vice-presidente, também com o secretário, o tesoureiro, tudo isso. A coletividade da Linhaceira funciona dessa forma. Depois eu sou o presidente da direção toda, e todos eles reportam à direção. Sim, mas tem uma parte de autonomia em cada um deles. Dizer que a população ou que os sócios estavam de costas voltadas para a coletividade, eu não vou dizer, não é verdade, mas também não senti propriamente isso. Senti sim que há muita gente a passar pelas direções que depois também se vai desgastando. E quando se chega tem-se muita vontade, mas a meio do mandato já se começa a perder algum gás, e depois para o final as pessoas arrastam-se um pouco. Eu não estaria na presidência hoje, aliás, e quem me está a ouvir e sabe, eu coloquei o meu lugar à disposição, eu disse que não aceitava ficar mais tempo. Depois disseram, atenção, porque realmente nós candidatámos para o projeto, agora no dia 23 de dezembro ou dia 22 de dezembro nós soubemos que tínhamos sido contemplados com os fundos do PRODER, mas eu já tinha tomado a minha decisão naquela altura, que 4 anos, eu disse até inclusive no almoço de aniversário, que não iria continuar, porque 4 anos acho que quer na política, quer noutra coisa qualquer, dá tempo de fazer alguma obra. E depois é bom que haja renovação, porque quem vem a seguir pode limpar alguns erros de quem esteve antes, que é o meu caso. Eu de certeza, eu enquanto presidente e a minha direção também comete erros, nós todos cometemos erros, e portanto quem vem a seguir pode melhorar e fazer diferente. A questão é que, em termos da coletividade, se calhar quem estava antes direcionou a coletividade única e exclusiva para o futebol. Quando eu cheguei, pouco mais na coletividade existia a não ser o futebol. Havia pouquíssimas atividades que não tivessem a ver com o futebol. E nós tínhamos os séniores, e nós tínhamos juvenis, salvo erro, nós tínhamos o futebol feminino, nós tínhamos miúdos a praticar também as camadas mais novas, e portanto basicamente eu chego ali e nós não tínhamos um autocarro, porque o autocarro tinha acabado de ir à inspeção e chumbou.
Nós não tínhamos nenhuma carrinha. Tínhamos uma carrinha, uma Renault, que estava em cima de 4 cepos, nem rodas tinha. Porque tinha uma caixa de velocidades avariada. Não tínhamos mais nenhum meio de transporte. A coletividade estava despojada de uma carrada de coisas. A nossa preocupação, além das dívidas, que já nem vamos falar, mas além das dívidas, a nossa preocupação foi: vamos fazer iniciativas para pagar aquilo que devemos, porque a ACR da Linha Ceira tem que ser uma pessoa de bem, não pode ter dívidas, não pode haver ninguém a dizer a Associação da Linha Ceira deve-me isto ou deve-me aquilo. E, portanto, nós entendemos, não é apontar o dedo a ninguém, que quem estava antes chegou-se a um determinado limite, se calhar que estava muito isolado e não conseguia fazer pagamento, e não contraíram dívidas e não conseguiram pagá-las. E nós chegámos a seguir e fizemos isso e liquidámos aquilo que estava antes. Era nossa obrigação, não estamos aqui para estar com outro tipo de conversas, era nossa obrigação enquanto dirigentes fazer isso. E na altura até mais uma vez ouvi umas bocas, mas coloquei um anúncio depois de liquidar, basicamente em termos a noção que tínhamos pago praticamente tudo, coloquei um anúncio a dizer que no prazo de 30 dias quem tivesse alguma dívida e que não tivesse avisado a direção isto, que se manifestasse para que nós pudéssemos efetivamente pôr a contabilidade da associação a zeros e daí para a frente pensarmos noutro tipo de situações. Não apareceu ninguém, pelo menos não me recordo de ter aparecido alguém nesse período que falasse sobre isso, e nós demos por encerrado esse capítulo, ou seja, o que estava para trás ardeu, porque nós não tínhamos mais nada a pagar. E começámos daí para a frente com a nossa preocupação de que não iríamos largar a direção e deixar dívida para quem viesse a seguir. Esta era uma preocupação. A outra que me disse, muito bem, era da questão se os sócios estavam de costas voltadas. E epá, é assim, eu não posso estar a dizer que estavam de costas voltadas, mas muitos deles só iam ao futebol, não iam a mais nada. E a dizer, era normal ouvir-se: o que é que lá vou fazer? Eu não gosto de futebol, aquilo não tem mais nada. Vou ali quando é o rancho, quando se não for o rancho não vou. Vou ali quando é o 8 de dezembro, que é um teatro, se não for isso não vou. E a coletividade estava resumida a 2 ou 3 coisitas. Portanto, nós, quando Mas não chegámos... considera que naquela altura o futebol dava muito nome à Linha Ceira? Claro. E a Linha Ceira há de ter outra vez futebol, e há de ter outra vez futsal, e há de ter outra vez outras modalidades. Sob a sua presidência? Isso eu não posso prometer. Porquê? Porque, e eu vou dizê-lo mais uma vez, já disse noutra vez, poucas pessoas são capazes de entender isto. Mas o sítio onde está a ser construído o pavilhão multiusos foi onde foi o primeiro campo de futebol, digamos, onde se começou realmente a praticar futebol e a aparecerem equipas da ACR da Linha Ceira a jogar. Portanto, não quer dizer que não houvesse outros espaços, outros sítios, mas um campo de futebol mesmo, que nós até vulgarmente chamamos entre nós o campo de futebol antigo, foi feito ali. Eu era pequenito, mas já tinha aquela coisa de querer ajudar, e lembro-me de andar, ainda há poucos dias falávamos com o Celestino e com outros amigos lá, que andámos lá a meter pedra e a fazer a caixa para o futebol, e agora andamos a arrancá-las para fazer a caixa para o pavilhão multiusos. Mais tarde até o Celestino lembra-se disso, de que andámos a pôr pedra outra vez na caixa para fazer o ringue, aquele ringue que na altura o presidente Pedro Marques deu às várias coletividades ou às várias coisas do Conselho, um ringue com participou, já não recordo como é que foi, mas fez lá um ringue. E portanto, custa-me imenso, enquanto presidente, chegar e ter que acabar com as modalidades, ter que acabar com o futebol, quando fui eu uma das pessoas que andei a lutar para que aquilo lá estivesse, uma das pessoas que marcava o campo com cal à mão de manhã para ir jogar às 3 horas, que eu na altura jogava. Foi sempre compreendido nessa... Não, nem sempre. Não, nem sempre, porque é assim, quando se é presidente ou quando se é líder de um grupo, de uma coletividade, de uma coisa qualquer, nós temos, eu costumo dizer isto, nós temos que ter estofo. O estofo não é uma coisa que se compre. Ou temos ou não temos. E nós temos que ter uma situação que é esta. Não podemos ser imunes à crítica. A crítica, muitas das vezes, é destrutiva. Nós ouvimos essa crítica, concordamos ou não concordamos com ela, e devemos ter capacidade para tirar ilações dela. Muitas das vezes não gostamos de ouvir, porque estão-nos a criticar. E muitas vezes as pessoas criticam sem saber o que é que estão a criticar. Mas muitas das vezes são essas críticas que nos fazem fazer melhor. E se nós tivermos capacidade para isso, nós vamos fazer melhor. Portanto, eu volto à mesma questão. Quando lá cheguei, havia efetivamente pessoas a ir ao futebol. Eu tive de tomar uma atitude que foi tirar a equipa dos distritais para passar para o Inatel. E quando digo eu, leia-se sempre
direção da ACR da linha C. O Lino nunca fez nada naquela direção sozinho, portanto o Lino muitas das vezes era a pessoa que nem votava, portanto nem se pode estar aqui, eu não estou a falar o Lino, estou a falar a coletividade em si e a direção. E tínhamos que tomar decisões e tomámos essa decisão. Quando nós vamos para inscrever uma equipa e só de inscrições íamos pagar quase 4.000 euros, epá, nós tivemos que pensar, então nós estamos a pagar dívidas, não temos dinheiro, onde é que vamos buscar 4.000 euros só para inscrições? Não pode ser. Tivemos que tomar atitudes e tirar ilações dessas situações. Depois as coisas desenvolveram-se por elas e desenrolaram-se por elas. Começámos a perceber que alguns dos atletas não queriam jogar num pelado, queriam jogar num sintético. Tomar tinha sintético, outros sítios, Torres Novas têm sintético, Entroncamento tinha sintético, e muitos deles começaram a fugir para esses lados. Porque não era por dinheiro, nós na linha C não tínhamos dinheiro para dar, portanto não era por dinheiro. Jogavam mais pelo prazer. E começámos a perceber que, entretanto, eles saíam dali. E nós fomos, e com meia-culpa meu, dando um bocado de guarida a essa situação, porque também nos interessava direcionar a nossa direção e o nosso trabalho para outro campo. Os recursos que conseguíssemos com publicidade, com qualquer outras coisas, serem aplicados numa tenda que lá temos, custou mais de 15.000 euros, serem aplicados na melhoria de qualquer outra coisa, por exemplo, luz, termos a instalação elétrica definitiva, com um quadro definitivo, ou seja, em 37 anos ou 36 anos, a coletividade teve durante este tempo todo luz através de um contador de obras que ia sendo renovado. E isso não era coisa para uma coletividade como a ACR. E a ACR teve que fazer obras e teve que pôr um quadro, teve que gastar dinheiro em cabo, teve que fazer uma série de outras coisas, mas pôs aquilo tudo legal. Hoje temos aquilo legal. Hoje, quando ligamos o quadro e as torres de iluminação se acendem, elas já não vão abaixo. Por falta de carga, por isto, por aquilo, porque tudo estava mal feito. Mal feito não, aquilo estava bem feito por quem fez, e quem fez era para ajudar a coletividade, mas tínhamos que fazer as coisas melhores. E portanto, durante este tempo a nossa preocupação foi, vamos tornar as coisas mais concretas, vamos tornar as coisas mais efetivas, vamos dotar a coletividade de várias coisas. Comprámos uma carrinha em segunda mão de 9 lugares, recuperámos a outra carrinha que estava em cima de uns chepos, eu mesmo consegui arranjar uma caixa de velocidades e consegui arranjar alguém que a colocasse no sítio, e voltámos a ter a carrinha a andar. De um momento para o outro a coletividade passou a ter duas carrinhas. O autocarro, infelizmente, não podíamos fazer grande coisa com ele. A secção de carnaval transformou num daqueles autocarros tipo quando os clubes comemoram as vitórias no campeonato, e serve para a gente fazer umas parties no verão ali com o disco jockey a tocar em cima daquilo. Pronto, dentro da coletividade dá para nós brincarmos com aquilo. Vamos fazendo e vamos transformando sempre os recursos que temos. Com os poucos recursos vamos tentando fazer muitos recursos. E portanto a coletividade teve que se direcionar para essas coisas. Tivemos que pensar que íamos perder de um lado para ir ganhar do outro. E se hoje, estou aqui à sua frente, e se hoje estamos a falar de um pavilhão multiusos, foi porque esta direção foi persistente, continua a acreditar, continua a ir em frente, mesmo ouvindo essas críticas. Nós sabíamos e nós ouvíamos as críticas, mas dizíamos, nós temos um objetivo, vamos lutar por esse objetivo. Quem vier atrás de nós pode lutar por outro diferente, mas o nosso agora é este. E como eu dizia há pouco, eu depois de alguma pressão decidi ficar mais 2 anos, que é este ano, e o próximo ano, que é mais outro ano de mandato, porque tenho aquele sentido de missão. Ou seja, eu não tinha avançado para a concretização de um sonho e depois abandonar. Senti-me na obrigação de não abandonar as pessoas que comigo foram para este projeto. Houve outras que assim entenderam, por motivos pessoais saíram. Nós não as criticamos, nós sabemos que elas estão do nosso lado e no dia que nós precisarmos elas vão estar lá a ajudar à mesma, mas saíram da direção e nós temos que ir procurar outras pessoas. E hoje, se alguns dos sócios não me tiverem a ouvir, eu já lanço daqui um apelo, que esta direção está muito cansada e é preciso daqui a 2 anos ou 1 ano e meio para aí assim, que apareça alguém para liderar os corpos diretivos da coletividade, com um pavilhão, com outras condições, com uma série de outras coisas que agora não tem, andamos a construir, mas depois, nessa altura, é preciso alguém à mesma para dar continuação a todas as coisas que são necessárias continuar a fazer. E portanto, é já preciso pensar nisso, e com esta distância que estamos lá, aquilo que posso dizer já hoje, muita coisa pode mudar, mas aquilo que posso dizer já hoje é que eu não irei continuar. Eu também tenho direito à minha vida pessoal, quer dizer, não quer dizer que eu não saia durante uns anos e depois não volte, mas também depois destes 6 anos, como se costuma dizer, caramba, não me peçam mais, não é? Eu não casei com a associação, não sou dono daquilo, portanto não me peçam mais. Agora, há de certeza pessoas tão valiosas como eu, tirando o meu valor, que eu sei o valor que tenho, não preciso que me elogiem, mas há pessoas tão ou mais valiosas do que eu, que podem ir para o mesmo lugar e podem fazer as mesmas coisas,
têm é que ter a mesma coisa, que é um bocadinho de espírito de missão para ajudar a ACR. Muito bem, Lino Lopes, muito obrigado pela sua presença. Foi com muito gosto que o recebemos. Certamente iremos continuar a par da atualidade da ACR da linha Serra. Obrigado também pelo convite e por poder falar um bocadinho da minha coletividade, e espero que a ERTS, num espaço muito curto, seja convidada para a inauguração do Salão Multiusos da ACR. Assim esperamos. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado.